Boa noite, meu nome é Vinícius Scami, sou aluno também do curso de ADS e falarei sobre serialização de objetos e deserialização também em Java. Por que em Java? Porque dependendo da linguagem de programação, dependendo não, vai mudar para as demais linguagens como C++, vai mudar para C Sharp. A implementação em Java ela é bem simples. Ela tem uma boa abstração quanto a isso por conta da JVM. Esse vídeo é de cunho educacional e foi desenvolvido para matéria de programação orientada a objetos do quarto semestre curso de ADS da FATEC, mais especificamente da FATEC Zona Leste. Professores ou Centro Paula Souza, alunos também têm permissão plena para utilizar esse vídeo, seja da forma com que preferir. Qual que é o conceito então da serialização? Bom, a gente sabe que um objeto ele vai ser armazenado numa memória especial do Java, lá que é o heap, porque ele contém ponteiros, etc. E a gente sabe também que quando esse objeto sair de escopo, ele vai acabar sendo perdido, o garbage collector vai limpar ele. Então, é aí que a serialização entra. A gente vai pegar aquele objeto que nós sabemos que vamos utilizar novamente, posteriormente, numa reinicialização aí do sistema, da aplicação, ou qualquer outra forma que você queira utilizar. A gente utiliza a serialização e desserialização, que é literalmente você armazenar o que você tem em memória ali referente àquele objeto em disco, em banco, etc. Torná-lo persistente. E o Java ele se utiliza da string para fazer com que esse objeto torne-se persistente. Vamos utilizar também uma herança especial que é implements, para a gente implementar literalmente essa interface que é a serializable. Ela não contém implementação dentro dela, não contém corpo, ela serve mesmo como uma flag para que a JVM seja capaz de tratar aquela classe de forma especial, porque ela vai ser serializada. Strings em Java é uma boa forma de você mexer com input e output, é uma abstração do fluxo de consumo sequencial de elementos. Nesse caso serão bytes, mas poderiam ser chars também. Aqui uma forma de ilustrar é a gente ter aqui um object que vai ser transformado em uma string of bytes, string de bytes, que vamos posteriormente jogar num arquivo, um banco, memória, e a deserialização que é o mesmo processo, só que invertido. Vamos pegar o arquivo ali, vamos transformar numa string de bytes e depois fazer o cast como para transformar ele no object, da classe que a gente tiver lá para utilizar. Com isso, a gente já tem um conteúdo básico para começar a implementar mesmo a serialização. A gente vai então criar a classe, colocar a implementação da serializable, desenvolver a classe, sobrescrever o toString para poder depois a gente validar essas informações se ele realmente escreveu e leu, E vamos também utilizar esses objetos de string, tratar as seções específicas e comparar os objetos. Bom, então mão na massa. Eu já tenho aqui a minha workspace do Eclipse já aberta. Vamos criar um novo project com o nome serialização, certo? A partir daí a gente sabe que o Java, não obrigatoriamente, mas ele pede por uma boa normalização aí de colocar o nosso código fora, não fora, mas dentro de um pacote mesmo, não do source package. Então vamos lá colocar o controller, vamos colocar a view para simular
não é uma view literalmente do MVC, mas a gente vai simular aí o que seria uma interação com o usuário. Criar classe. Nesse caso, eu vou criar literalmente um usuário, certo? Além desse usuário, eu quero criar uma classe para ele herdar também, que vai ser CPF, que a gente vai ter um string CPF e um getter setter dela, só para ilustrar melhor esse cenário aqui. Então a gente pode gerar também um construtor. Legal. Bom, a gente não precisa de um set, né? No CPF depois não vai mudar, provavelmente. Então vamos, usuário. A gente vai ter um string nome. A gente vai ter um e-mail. A gente vai ter um int idade. E a gente vai ter também, não sei, uma booleana para validar se eu vou utilizar essa configuração no próximo boot lá do sistema. A partir disso a gente já pode criar um construtor utilizando esses campos e um construtor também sem os campos, só para não ser obrigado a carregar essas informações quando instanciarmos os objetos. A gente pode também aqui já gerar os getter setters de todas as classes, tá? A gente não vai utilizar tudo, mas é só para a gente se familiarizar com a forma de mexer com Java também, que ele lida dessa forma com getter setters para os atributos. E vamos gerar o toString para fazer essa validação aí. Antes de gerar o toString, a gente vai pegar o CPF, né? CPF. Então aqui a gente já consegue. Vamos colocar na próxima linha, né? String CPF. Na verdade a gente coloca o próprio CPF. Ok, agora a gente vai fazer gerar esse método aqui com o CPF, que na verdade a gente vai fazer o seguinte aqui. Vamos colocar cpf.getCPF, que a gente quer ver o valor do CPF. Ok, tudo tranquilo. Agora a gente entra com o segredo, implements serializable. A gente vai importar ela e você pode ver que ele vai dar um warning, vai falar que a gente não tem esse atributo aqui. A gente pode clicar aqui para gerar um default, e esse atributo ele não é realmente obrigatório. O Java ele pede esse atributo para que a JVM lide com uma forma de versionamento do código que você estiver gerando, né, do objeto serializado. Então, você fez uma alteração no código, a JVM vai gerar um novo serial version UID. Então, por mais que você atribua um valor, ele não é bem que manipulado e controlado por você. Você pode ajudar, mas a JVM vai, digamos que, controlar isso aí sozinha. Aqui tem um trecho do texto que eu peguei lá do site da IBM, que ele fala justamente isso.
Ele te ajuda a lidar com diferentes versões dos objetos serializados. Você não precisa declarar essa propriedade. Por padrão, o Java vai usar um algoritmo que vai computar um valor para ele, baseado no atributo da classe, nome da classe e etc. Então, vamos voltar aqui para o código, vamos para View, criar a classe principal. Vamos então criar o método main e vamos começar com o CPF, né? CPF igual a new CPF. Então vamos colocar um texto aqui qualquer. Isso aqui vai ser o nosso CPF. Então a gente vai agora criar o usuário 1. Nome, Vinícius, e-mail, v.scam@gmail, idade 32, bom, ia ser 23, né? 32, CPF. E vamos criar também o usuário 2, certo? Só que com o construtor default, que nós não vamos atribuir um valor para ele. Agora a gente pode começar o segredo, que é file output string. Vamos criar aqui o nome do arquivo, vai ser string arquivo igual arquivo que .c. .c é a extensão padrão, padrão não, né, convencionada aí para o Java, utilizar para arquivo serializado. Então o file output string, a gente está dizendo para ele gerar esse arquivo, né? Vamos então object output string. Vocês viram que eu peguei o errado ali, né? A gente passa o FOSS como parâmetro, porque ele vai escrever o objeto no arquivo. E tem o método writeObject, a gente vai escrever o usuário 1. Pode ver que ele dá um erro, fala file not found, ele dá o erro do IO exception. Então a gente vem aqui e coloca no try catch, porque as operações de IO geralmente exigem tratamento de exceções. IO exception e stack trace padrão. A gente agora vai fechar esse objeto, já que já sugerimos a ele, escreva. Agora nós vamos ler. A gente vai criar um file input string, FOSS igual new file input string, e vamos passar o mesmo arquivo, né, para ele ler o arquivo já criado. Opa, FOSS já existe. Vamos criar um objeto do tipo object input string, e esse objeto vai ser o responsável por fazer a leitura. Só que, como você pode imaginar, ele vai ler um arquivo e vai tentar transportar para um objeto do tipo object, naturalmente. Só que nosso objeto não é do tipo object. Então, como vamos lidar com isso? Primeiro, fazer o cast. Com o usuário, ele ainda persiste em dizer que, cara, está dando erro. Class not found exception. Vamos supor que você está utilizando uma versão do sistema mais atual do que o objeto, o arquivo serializado. Então, você tem uma diferença aí na classe. Para não dar erro, tu vai fazer esse tratamento para o arquivo depois conseguir ser lido de forma a não apresentar erros. Agora a gente já pode começar a implementação do teste.
usei 1.string.equals, que é o método adequado para você utilizar, fazer comparações de strings, né? Não utilize o igual igual, como já vimos em aula. E aqui nós basicamente vamos dar o print para ele montar um embaixo do outro e dizer, cara, eles são iguais mesmo. Se não, ele diz que o objeto é diferente. Beleza. O código é basicamente isso. Então, vocês viram aí que a gente vai agora fazer uma validação desses atributos. Vamos ver se ele realmente escreve e lê a string, né, gerando o arquivo serializado. A gente vai dar uma conferida também no arquivo serializado e na comparação. Vamos rodar. Olha só. Então, como vocês puderam ver, ele deu um erro porque eu não implementei a interface serializable no CPF. Então ele falou para mim, cara, deu erro, simplesmente você não deve tentar serializar uma classe que está sendo utilizada que não é serializável. Então ele deu erro, mas aí após a correção a gente já vê que eu consigo serializar tudo legalzinho. Vamos até comparar aqui o objeto arc.ser, que são caracteres que o interpretador aqui não reconhece, então fica esse caractere estranho, mas funcionou tranquilo, legal, para você ver que realmente funciona. E essa técnica pode ser aplicada em vários cenários, né? A persistência do objeto é justamente você poder utilizar aquilo a qualquer momento futuro. Então a gente pode utilizar transferir dados em rede, operações de banco, comunicação entre JVM, troca de dados entre servlets e armazenamento de sessões em aplicações web. Não é recomendado você utilizar em códigos que exijam uma grande segurança, certo? Senhas, etc. Não é recomendado você utilizar em códigos que exijam criticidade, ou seja, aquele código é crítico, tem que ser preciso, não pode dar erro. Cara, é melhor utilizar outro recurso. E justamente porque erros podem ser fatais à aplicação e gerar instabilidade, como perder dados, e estar sujeito a ataques. Características da serialização: ela dificulta o acesso a informações. Sabe aquele vídeo de crack que o cara ensina você a burlar as mecânicas de segurança do jogo? Então, você não manipula um arquivo, você não muda as propriedades. Nesse caso, você não vai conseguir, não de forma tão simples. Então, fica restrito aí a usuários mais técnicos. Ele persiste as características de uma classe. Uma desvantagem pode gerar incompatibilidade. Implementações são complexas para esse tipo de código, para utilizar essa técnica. A bibliografia, alguns sites aqui dos que eu pesquisei, uns bem populares, né? Java Code Geeks, o DevMedia também é bem popular. Tem também o developer.ibm, que tem uma documentação bem legal sobre serialização. E é isso aí. Eu agradeço a todos que assistiram e uma boa noite.